Olá, estudantes! Estamos em setembro e esse mês lembra a cor amarela, que simboliza a necessidade de falarmos um pouco mais sobre um tema muito importante, o suicídio. Esse assunto é muito amplo e eu poderia conversar com vocês sobre depressão e outras possíveis condições que poderiam levar ao suicídio. Mas eu acredito que, de um modo geral, a mídia já está fazendo esses esclarecimentos. Então, vocês podem ter acesso fácil a essas informações. Portanto, eu pensei em nós falarmos sobre outras questões também muito importantes que envolvem esse assunto. Vamos lá. O suicídio ele é um tema complexo, muito pesquisado por diversas áreas e que envolve basicamente a questão da morte, da interrupção da vida. Então não tem como nós falarmos sobre suicídio sem falar sobre morte, porque onde é morte, há vida, né, pessoal? Então, se há uma certeza que nós, seres humanos, temos, é que um dia nós vamos morrer. Mas nós não costumamos ficar pensando sobre isso o tempo todo. Aliás, muitas pessoas tentam até evitar pensar nesse assunto. Só que é muito importante a gente pensar sobre isso de vez em quando. E nesse sentido, eu pergunto para vocês, qual é o lugar da morte ou do morrer na nossa época, nesse tempo que nós vivemos? Reflitam aí. O que vocês acham? Vocês sabiam que existia um historiador francês chamado Philippe Herrier, que ele se debruçou sobre esse assunto? Ele se interessava pelas questões que envolviam a morte. E ele dizia que a morte era muito conversada entre as pessoas. Elas temiam, né, a morte, porque é algo que ainda é muito desconhecido, mas quando elas perdiam entes queridos, elas se reuniam em lugares públicos para se despedir, tiravam até foto com a pessoa que tinha falecido. Estranho, né? Mas isso aconteceu. Então existiam assim muitos rituais, cerimônias diferentes dos nossos tempos atuais. Só que com o tempo, o que aconteceu? As pessoas passaram a se preocupar com doenças contagiosas, que deveriam ser controladas. Então, as autoridades também precisavam controlar as taxas de mortalidade. Então, a presença da morte, ela foi saindo do espaço público, né, e passando a entrar para um espaço mais privado. E aí, em cena, entra os hospitais. Isso, de certa forma, era uma espécie de tentativa de controle, né, sobre a morte e sobre a vida. E isso gerou consequências importantes, porque as pessoas passaram a não falar mais sobre esse assunto, né, até porque é algo que incomoda bastante as pessoas por não ter respostas. E se tornou mais difícil falar sobre isso. Não sei se vocês já perceberam, mas tudo que envolve o tema da morte, principalmente a morte provocada, é sempre mais complicado, né, de dar palavra, de falar sobre. Por exemplo, eutanásia, fases terminais de doenças, aborto e o próprio suicídio. Por isso que dizem que esses assuntos são tabus. Só que quanto menos nós falamos sobre esses assuntos, mais nós ficamos com dúvidas, né? E o suicídio, ele estava no meio desse silêncio. Por que eu digo que ele estava no meio desse silêncio? Porque isso passou a mudar a partir do momento em que as autoridades perceberam que muitas pessoas estavam morrendo. Mas vocês devem estar se perguntando, afinal, o que causa o suicídio? Bom, primeiro, lembra que eu falei que existem muitos estudos em torno desse assunto. Então, dependendo da área que se dedica à questão do suicídio, vai haver uma visão sobre isso, né?
Mas o suicídio, a gente pode dizer que ele é multideterminal. O que significa isso, Elizabeth? Significa que vários fatores contribuem para que ele aconteça. Portanto, nós devemos pensar nesse tema como algo relacionado à saúde mental, mas não deixando de associar historicamente, culturalmente, a forma que nós vivemos, a forma como nós vivemos na nossa época. E aí eu levo para vocês refletirem como é a nossa vida hoje. Vocês já pararam para pensar no nosso estilo de vida contemporâneo? Nós temos um excesso de tudo, pessoal. Excesso de informações, de imagens, de invasão de privacidade. Eu posso estar aqui agora almoçando, alguém me liga, me manda uma mensagem, me WhatsApp. Provavelmente eu vou olhar. E isso já vai tirar o foco da minha alimentação. Por outro lado, nós também vivemos situações de violência, de carência de políticas públicas na área da educação e da saúde, racismo. E nós não temos tempo para pensar nisso, porque nós estamos vivendo uma era em que há muitas exigências e nós precisamos cumpri-las. Eu preciso estudar, trabalhar. Tem uma cena de um filme chamado Clube da Luta, que exemplifica bem o que eu estou falando. É uma cena em que uma facilitadora de grupos pede para as pessoas relaxarem e encontrarem uma espécie de caverna interior. E que também nessa caverna interior eles tentem achar a sua força animal. E o personagem, um dos personagens principais, ele faz o exercício e ele se vê numa geleira. E ele encontra um pinguim que diz... que significa deslizar, deslizamento, deslizar. Esse pinguim nada mais é do que o próprio eu dele, né? E o que significa isso? Que na verdade a vida dele era vazia, apesar de tudo que ele estava vivendo, a vida dele era uma vida que ele procurava um certo sentido. Então, trazendo isso para a nossa realidade, pensando nas nossas vidas, algumas pessoas dizem que sente esse vazio dentro de si. Inclusive algumas pessoas, quando entram de férias escolares ou do trabalho, elas têm até dificuldade de ficar em casa curtindo a família, né, de fazer uma atividade para ela mesma, de ficar em silêncio. Elas não conseguem se desligar do mundo exterior, né, porque é uma forma delas não entrarem em contato com essa casinha interna delas. Porque essa casinha ela pode trazer uma sensação de vazio e às vezes de impotência, de desamparo. Por isso é tão importante você cuidar da sua casinha interna. Tentar se escutar, né, falar sobre seu sofrimento para alguma pessoa. Se você estiver passando por alguma dificuldade, por um momento difícil, procure pessoas que você acredita que vão compreender o que você está passando, sem te julgar, pessoas que você confie. Por que eu falo isso para vocês? Porque nós estamos vivendo em uma época que demonstrar sentimentos, de certa forma, é proibido. Falar sobre tristeza, sobre sentimentos que têm alguma relação com sofrimento, às vezes até irrita as pessoas. Então, vocês podem se deparar com situações em que a pessoa pode dizer: para com isso, vai procurar o que fazer, supera, né? Porque a lógica é exatamente mostrar o quê? Felicidade, certo equilíbrio, mostrar que tem bens materiais, que é bem sucedido. Só que faz parte da vida também pensar no sofrimento, nos conflitos, e não apenas colocá-los para debaixo do tapete. E isso pode ser uma oportunidade para você se conhecer, se compreender, é pensar: como eu estou me sentindo? Por que eu estou me sentindo assim? Afinal, quem eu posso procurar que pode me escutar realmente e me ajudar a encontrar um caminho? E como é que eu faço para iniciar essa mudança? E isso não significa que você apresenta um transtorno mental, mas sim que você está sofrendo e que precisa cuidar disso.
a família, a escola, a comunidade, os amigos podem te ajudar. Se você perceber que está sendo muito difícil, que você está sentindo, que você está passando, procure por profissionais qualificados que vão poder ajudá-lo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar algumas informações importantes para você consultar e ver onde existem lugares que podem te acolher. E se você desejar acessar as campanhas voltadas para o Setembro Amarelo, eu também vou deixar um link abaixo. Bem, terminamos e eu espero que a nossa conversa ela possa ter tido um sentido de reflexão para você. Obrigada.